Uma boa noite a todo mundo que está vendo essa live. Boa noite a todos vocês. Mais uma live aqui no perfil. É com muito prazer, é com muita emoção que eu começo mais uma live, sempre pensando em você, essas lives. Muito obrigado, é muito gratificante ver você aqui acompanhando mais um bate-papo. E hoje o bate-papo é com Pedro Consorte. E a gente vai falar sobre comunicação não violenta. Então fique nesse papo. Comunicação e ainda você dialogar sem violência para as pessoas. E boa noite a todos que vão entrando. Fique tranquilo que essa live vai ficar salva aqui, tá bom? E ele já está aqui na área, o Pedro Consorte. Boa noite, Pedro. Tudo bem? Boa noite, Alexandre, tudo bom? Tudo bem. Muito obrigado por aceitar o convite, viu? Obrigado pelo convite, prazer estar com você aqui. Obrigado. Pedro, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que não te conhecem, que nunca te viram e que, como a Maria Helena, uma boa noite para ela e todo mundo que está vendo a gente. Maravilha. Bom, eu sou uma pessoa que descobriu que, depois de grande, descobriu que não tinha tantas ferramentas para se comunicar assim, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E eu descobri isso através do contato com a comunicação não violenta. Então eu comecei a estudar muito esse assunto, comecei a fazer muitos cursos e aí eu virei professor desse assunto. E hoje em dia eu dou aula de treinamento, faço atendimento e trabalho principalmente com isso. Então a comunicação não violenta, né, que é uma ferramenta para ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, terem melhores relacionamentos, né? E como que despertou isso na sua vida? Eu falo, eu tenho que me comunicar melhor ainda sem violência. Como que chegou isso na sua vida? Então, foi meio sem querer, assim. Eu originalmente eu venho do mundo das artes cênicas, do teatro, da música, da dança, e eu trabalhava com isso, trabalhava em espetáculos, trabalhei fora do país. E aí teve uma época que eu voltei para o Brasil e fui fazer um curso que chamava Pedagogia da Cooperação e Metodologias Colaborativas, que era um curso para quem quer trabalhar com metodologias colaborativas, quem facilita grupos. Eu ouvi falar da comunicação não violenta e achei que ia ser uma ferramenta assim, que ia me ajudar, né, na facilitação de grupos e tal. E aí quando eu entrei em contato, assim, que eu vi o tamanho da coisa, né, e o quanto que começou a reverberar, eu comecei a pensar sobre a minha vida, eu comecei a refletir sobre como tinha sido a minha infância, quais tinham sido os modelos de como se comunicar, né, como lidar com conflitos. Então, a partir desse primeiro contato que foi meio acidental, eu me apaixonei e comecei a estudar com todo mundo que eu conseguia estudar, fazer curso com todo mundo que estava dando curso naquele momento, né? Já faz aí uns 10 anos isso. E para quem não sabe, o que é a comunicação não violenta? Eu acho que eu sei, pelo nome já é fácil, mas eu gostaria de saber de você. Aham. O que é a comunicação não violenta de fato? Então, a comunicação não violenta, o próprio nome ele já dá uma dica, né? Mas às vezes também engana um pouco, porque a comunicação não violenta é um conjunto de reflexões, né, sobre como a gente se comunica, como a gente se relaciona. E esse conjunto de reflexões ele vai despertar na gente uma curiosidade de encontrar outras formas de se comunicar, formas menos agressivas, menos violentas, né? Mas ele não vai garantir 100% que a gente vai se comunicar de uma forma que não seja violenta para ninguém, até porque isso varia muito de contexto para contexto, né? Às vezes uma mesma coisa é violenta para uma pessoa e não é violenta para outra, né? Então é muito mais assim uma prática que vai aumentar a sua consciência, vai aumentar o seu conhecimento, né, sobre como funcionam as dinâmicas das conversas entre as pessoas, o que costuma dar certo, o que costuma dar errado, né? O que tem mais chances de dar errado numa conversa e que muitas vezes a gente não aprende isso, porque a gente não teve isso nem em casa, ninguém ensinou a gente isso, não teve isso na escola, né?
Então, existem pistas e reflexões sobre coisas que costumam funcionar melhor nas nossas interações, mas não é uma cartilha de quais são as palavras certas e quais são as palavras erradas, porque isso varia muito de contexto para contexto. Então é muito mais uma consciência. Porque cada pessoa é diferente, né? E durante uma conversa você tem que entender qual uma palavra violenta, uma palavra que você emite pode ser violenta para aquela pessoa, não é? Exato. É complexo. Por quê? Porque cada pessoa recebe a nossa comunicação de um jeito. Então, às vezes, uma mesma palavra que você fala para uma pessoa, aquela pessoa leva bem aquela palavra. E para outra pessoa pode disparar um gatilho, um trauma, né? Uma experiência muito dolorosa que a pessoa teve e você nem imaginava. Né? Então, essa é uma consciência que vem com a comunicação não violenta. Quando a gente começa a estudar esse assunto, uma das coisas que a gente aprende é, puxa, eu não tenho como garantir que todas as minhas palavras vão chegar bem na outra pessoa, porque cada pessoa tem uma história diferente, né? Mas eu posso sempre observar a pessoa com quem eu estou me comunicando, né? E observar e estar atento e estar disponível para cuidar dela caso as minhas palavras tenham machucado ela de alguma forma, né? Então não garante que eu não vou machucar nunca ninguém, mas me dá mais ferramentas para lidar com os momentos que às vezes eu falo alguma coisa e que às vezes eu ofendo uma pessoa, magoo uma pessoa sem intenção. Então isso também faz parte da comunicação não violenta. A gente se colocar disponível para cuidar do desgaste, do estresse, das mágoas que às vezes a nossa comunicação provoca acidentalmente, né? É, no sem querer nosso até, né? É, a gente tá falando e de repente a gente fala uma palavra que ops. E quando a gente fala esse ops, é que uma dica que você daria assim para a gente reverter a situação, pedindo desculpa, ou falando assim, ó, foi sem querer, não quis falar isso. Você acha que já adianta para voltar com uma comunicação mais saudável? Eu acho que quando a gente fala alguma coisa que machuca alguém, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer. Uma delas é muito simples, é o reconhecimento de que você falou uma coisa que ofendeu outra pessoa. E esse reconhecimento muitas vezes ele é difícil. É difícil você reconhecer quando você discorda do que está acontecendo. Então, por exemplo, quando alguém ficou ofendido ou magoado com uma coisa que eu falo, e eu falo, imagina, isso daí é uma bobagem, né? Então eu estou discordando daquilo que a pessoa está sentindo. Então, às vezes, o simples fato de reconhecer que a outra pessoa ficou chateada com aquilo é um grande exercício e é um grande movimento. Você reconhecer e falar, poxa, desculpa, lamento, não tinha intenção, né? Mas sabendo também que muitas vezes a outra pessoa tem um tempo de processar aquilo, né? Então, muitas vezes, quando a gente fica chateado com alguma coisa que alguém fala pra gente, não é do nada, né? Não é a pessoa simplesmente pedindo desculpa que a gente se recupera automaticamente. Às vezes aquilo bate num lugar que dói. Então, também saber que nem sempre a outra pessoa se recupera rapidamente daquilo que a gente falou. Ela tem um processo, tem um tempo dela se recuperar, né? Mas essa postura, essa abertura, eu acho que é muito importante. Essa abertura para lidar com o outro que ficou ofendido, né? E que muitas vezes é desafiador se eu discordo, se eu acho, puxa, isso daí é uma bobagem, imagina, você vai ficar bravo por causa disso, né? Quantas vezes a gente não vê pessoas dizendo assim, ah, não, não fica assim, como se fosse uma frase que você fala e a outra pessoa para de sentir aquilo que ela está sentindo, né? Verdade. É, as pessoas acham que é muito fácil, mas a sua dica então seria numa evitar uma ter uma comunicação mais saudável, ter uma empatia com o que o outro está falando? Eu acho que sim. Eu acho que empatia é um dos exercícios mais desafiadores que tem na comunicação. A gente fala muito de empatia, a gente vê muitas pessoas falando de empatia, como é importante, mas empatia na prática é muito desafiador. Porque empatia é você tentar olhar do ponto de vista do outro. Isso é muito difícil. Porque o seu ponto de vista é muito forte.
né, o nosso jeito de ver as situações, ele contamina muito a nossa percepção. Então, você tentar ver do jeito que o outro está vendo é muito difícil, principalmente se você vê que o outro está vendo de uma forma muito diferente. Né? Se você discorda muito da outra pessoa, é muito difícil ter esse olhar empático. Mas, com certeza, se você fala alguma coisa que machuca alguém, que ofende alguém, o exercício da empatia vai te ajudar, que é. Cortou um pouco seu microfone. Cortou seu microfone geral. Não. Acho que voltou agora. Alô, pode falar. Não, cortou. Cortou seu microfone. Eu não tô escutando nada. Não tô escutando nada. Nada, nada mesmo. Você quer que é o fone de ouvido que deu. Tivemos uns problemas. Aí. Eu acho que voltou agora. Voltou? Voltou. Agora voltou. Boa. Bem, a gente. Agora já melhorou aqui. A gente estava falando de empatia. Você, então, a empatia pode ser treinada? A gente pode ser treinado para ter empatia com o próximo? Com certeza. A empatia, eu diria que ela é tanto uma capacidade que a gente já tem de nascença, quanto um músculo que a gente pode fortalecer e trabalhar e praticar, né? E quanto mais a gente pratica, mais a gente ganha habilidades sociais, o que é muito importante para todo mundo, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala de empatia, parece que assim, é você ser bonzinho, ou você fazer o bem para o outro, não necessariamente, ou você aceitar o comportamento do outro. Empatia não é isso dentro da comunicação não violenta. Empatia é você fazer o exercício de tentar ver através do olhar do outro. Isso não quer dizer que você tem que aceitar o olhar do outro ou você tem que aceitar o comportamento do outro, né? Mas existem sim exercícios e práticas muito simples que você pode fazer para desenvolver a sua capacidade empática. Por exemplo, né? Você se perguntar o que será que essa pessoa está sentindo nessa situação que ela está vivendo, né? Que sentimento será que ela está sentindo? Então, não é que sentimentos eu sinto em relação a essa situação, é que sentimentos será que ela está sentindo. É um tipo de curiosidade que você vai estimular em você mesmo, pensando que provavelmente a outra pessoa sente coisas diferentes de você, né? Então, será que ela está sentindo raiva nessa situação? Será que ela está triste? Será que ela está frustrada? Isso é uma habilidade que, por exemplo, ajuda a gente em conflitos que a gente tem no dia a dia, né? E muitas vezes, quando a gente tem conflitos, a gente não quer muito saber do outro lado. Quando a gente está incomodado, A gente só quer saber do nosso. geralmente a gente só quer saber do nosso quando a gente está incomodado. Então, isso também é um grande desafio. Como é que você tem um olhar empático quando você está incomodado? Porque é muito difícil você ter um olhar empático quando você está incomodado. É um dos Você, maiores desafios. você acha que o autoconhecimento ele ajuda a lidar com um conflito? Eu acho que o autoconhecimento ajuda a lidar com conflito, com certeza. Por quê? Porque o autoconhecimento é você conhecer e entender um pouco de como você funciona, né? Como é que a sua história te influenciou no jeito que você é hoje, né? Como é que a sua história te influenciou no jeito que você se comunica hoje com as outras pessoas? Quais são os seus gatilhos? Quais são as coisas que as outras pessoas às vezes dizem e que aquilo te dispara uma emoção ou você fica com raiva, você às vezes tem até uma reação desproporcional. Então, quando você conhece os seus gatilhos, isso é muito importante. Você conseguir reconhecer, identificar e nomear aquilo que você está sentindo. Muitas pessoas dizem que elas têm dificuldade de expressar aquilo que elas estão sentindo, né? Ou você conseguir também colocar limites. Isso tudo, quanto mais você se conhece, mais fácil é você se expressar até de uma forma mais tranquila, de uma forma menos reativa, né? Porque aí você tem um pouco mais de tranquilidade para você ter uma comunicação assertiva, mas não necessariamente é uma comunicação
agressiva, né? No entendimento ruim de agressividade, né? Tem um controle melhor. E o comunicar, você falou que muitas pessoas não conseguem expressar os sentimentos, mas eu acho que a melhor, o que diferencia a gente dos animais e dos outros seres humanos é a nossa comunicação, né? O ser humano é o único que se comunica. E eu acho que a gente tinha que usar mais isso, né? Eu acho que sim. Eu acho que quando a gente olha para os animais, até mesmo para as plantas, existe algum tipo de comunicação, né? Algum nível de comunicação existe. E é até surpreendente, assim, você estudar como que os animais ou as plantas se comunicam. Mas o nível de requinte, de elaboração que a gente chegou na nossa comunicação como seres humanos é incrível, né? A gente consegue desenvolver uma série de coisas através da nossa comunicação. Só que nem sempre a gente tem acesso a certos tipos de comunicação, né? Então a gente está numa era que é a era dos meios de comunicação, a tecnologia invadiu a nossa vida de um jeito nunca visto antes, né? A gente nunca teve tantos recursos para se comunicar, mas mesmo assim muitas pessoas não sabem se comunicar dentro de certos assuntos ou não tem tantas ferramentas, né? Para você lidar com conflito, por exemplo, como é que você lida com conflito através do WhatsApp? Para mim, se for falado, é muito fácil. Agora, escrito, eu acho que é muito difícil. Muito difícil. Então, eu acredito que assim, cada canal, cada tecnologia tem os seus desafios ali, né? Então, eu pessoalmente acho que para certos assuntos, por exemplo, o WhatsApp ou o e-mail, que são quando a gente pensa em mensagens escritas, né? Na mensagem escrita você não tem uma série de informações que você tem quando você está falando no telefone com a pessoa, numa ligação. Você não consegue ver a cara dela, você não vê o tom de voz dela. Então, tem os seus perigos. Né? As pessoas, quando expressam coisas através de e-mail ou comentário nas redes sociais ou uma mensagem no WhatsApp, muitas vezes ficam mais corajosas também. Né? Que falam coisas que elas não falariam se elas estivessem frente a frente com alguém. Então, tudo isso é importante a gente considerar e, às vezes, vale mais a pena você pegar o telefone e ligar para a pessoa e falar: oi, vamos falar um pouquinho aqui só para resolver isso, né? Isso pode ajudar muito, assim, a resolver conflitos, desentendimentos. É, É um super recurso e é um recurso que parece meio antigo até, né? Você ligar para alguém. Mas tem informações aí que não estão nos outros canais e fazem muita diferença. é verdade. E acontece um fenômeno muito engraçado comigo. Que eu falo por mensagem, meus amigos falam: Nossa, você é muito direto por mensagem. Você é diferente pessoalmente. Mas eu acho que é entendimento de cada pessoa, né? Como que ela entende o direto ou não na comunicação escrita, não é? É, e assim, e muitas vezes as pessoas acham que, por exemplo, se você acha que você é direto, né, ou que você simplesmente fala do seu jeito, às vezes as pessoas acham, nossa, você é muito direto, ou às vezes não te interpretam nem como direto, mas te interpretam como grosseiro, né, Isso ou mesmo. agressivo, né, ou mal educado, simplesmente porque você falou alguma coisa, você foi direto ao ponto. Então tem um pouco essa diferença entre as pessoas. Algumas pessoas preferem se comunicar de um jeito, outras pessoas preferem se comunicar de outro, né? Então às vezes acontecem esses ruídos. Às vezes você acha que está sendo só direto ou que está indo só direto ao ponto e a outra pessoa recebe aquilo como se você tivesse feito uma grosseria, né? Muitas vezes as pessoas nem se dão conta de quanto que elas também influenciam na leitura da Ou, mensagem, ou né? o que elas estão sentindo, né? Por exemplo, o Rubens aqui, Vila Boas, está falando que a linguagem escrita favorece a várias interpretações. Exato. Então, se você pega. Teve uma situação outro dia que aconteceu que eu achei muito curiosa. Eu estava Pode trabalhando contar. num lugar e uma pessoa me falou assim: Pedro, eu recebi um e-mail e aí li aquele
e-mail e falei assim, nossa, essa pessoa tá raivosa comigo, tá me tratando mal. Só que essa pessoa que estava falando comigo, ela falou assim, eu não estava num dia bom. E aí deixei para responder o e-mail depois de algumas horas, no final do dia. Aí no final do dia eu fui reler o e-mail e falei, ah não, talvez ela não esteja brava, não esteja raivosa. Né? Então, o jeito que a gente está, o nosso estado emocional, influencia muito naquilo que a gente vê. E quando a gente vai ler as mensagens, a nossa interpretação pode ir para muitos lugares diferentes, principalmente se você já está incomodado com alguma coisa, né? Se você está preocupado, se você está estressado, isso tudo pode influenciar na sua interpretação, né? Pedro, Pedro Consorte, ele já tem um sobrenome Consorte, já transmite isso. Você é criador de conteúdo, eu também, várias pessoas aqui que estão assistindo a gente são criadores de conteúdo, e a gente já falou um pouco sobre isso, a tecnologia. E eu acho que é muito difícil quando você quer transmitir uma mensagem e a outra pessoa entende diferente, ainda o nosso público. Como lidar com isso, com o nosso público na internet e de conversas bilaterais com amigo, com família? Como que a gente pode lidar melhor com isso? Então, existem algumas armadilhas quando você fala uma coisa e as pessoas entendem outra, né? Ou a pessoa com quem você está falando entende outra coisa. A primeira grande armadilha é você levar isso para o pessoal, você ficar ofendido, você achar que a outra pessoa não está prestando atenção ou que ela está fazendo pouco caso, né? Você morder a isca de ficar ofendido. Isso vai te atrapalhar muito, né? Então, geralmente, o que eu tento fazer é não levar para o pessoal. Se eu quero me comunicar bem com essa pessoa, eu vou olhar para isso que aconteceu, eu vou falar assim, bom, o que eu posso fazer agora para tentar passar a mensagem que eu queria passar, né? E aí tem uma coisa que me ajuda muito, que é quando eu penso que todos os processos de comunicação, eles têm ruídos. O que quer dizer isso? Você sempre vai falar uma coisa e as pessoas vão entender alguma coisa um pouco diferente daquilo que você falou, mas sempre vai ser assim. Com todo mundo que você falar, às vezes mais, às vezes menos, às vezes a pessoa não pegou um detalhezinho que você quis passar, às vezes uma parte ali, ela se distraiu, pensou em outra coisa, quando ela voltou, você ainda estava ali falando daquele assunto. Então, assim, a nossa mente vem e vai, né? E sempre quando a gente está ouvindo alguém, a gente está pensando ao mesmo tempo. Então, é quase como se tivessem duas vozes falando com a gente. A voz da pessoa que está falando com a gente e a nossa voz interna que já está pensando numa resposta, está refletindo sobre aquilo, está lembrando de alguma coisa, né? Então, o processo de comunicação, ele é, por natureza, muito ruidoso. E quando acontece de você falar uma coisa e outra pessoa entender outra, o que você pode fazer? Você pode falar, bom, deixa eu ver o que essa pessoa entendeu, né? E aí deixa eu tentar reagir a isso de uma forma que eu não estou criticando a outra pessoa, né? Se eu falo assim, você não entende as coisas, você não presta atenção, não é nada disso que eu falei, né? Eu já estou indo com uma carga de julgamento muito grande em cima da outra pessoa. Mas às vezes eu posso falar assim, bom, me parece que você entendeu que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Isso é um pouco diferente do que eu quis dizer, né? Originalmente o que eu quis dizer foi isso, isso e isso. Então, você ter um pouco mais de calma na hora de lidar com esse tipo de ruído, porque quanto mais você morder a isca e levar para o pessoal, pior vai ficar a situação. E como, E aí, para e quem como... Pode seguir, pode seguir. não, e para quem produz conteúdo, né? Você sabe, você fala uma coisa, muitas vezes as pessoas te interpretam de outro jeito, né? Entendem outras coisas, faz muito parte, né? É, é bem difícil, né? Tem que tentar falar com todo mundo. A Lorena Alves perguntou se acelerar o áudio duas vezes no WhatsApp, agora a gente pode acelerar, pode desentender melhor o que a outra pessoa está falando. Pode, né? É, eu acho que a gente está numa cultura que tem uma aceleração muito grande das coisas, de tudo, né? Então tá tudo cada vez mais rápido. E não à toa, o WhatsApp e muitas outras plataformas oferecem esse recurso de você acelerar o áudio. O que pode parecer uma certa ferramenta assim prática, né? Nossa, que prático, porque a pessoa às vezes está falando devagar, mas isso acostuma a gente também
a sempre estar com o áudio acelerado. E quando você vai conversar com uma pessoa em tempo real, às vezes a pessoa conversa mais devagar. E aí, se você está acostumado com essa aceleração o tempo todo, você vai ficar mais impaciente, você vai ficar mais ansioso, vai ficar mais irritado, né? E isso tudo atrapalha as suas conversas. Então, eu acho que é uma coisa para a gente usar com um certo cuidado. Assim, até porque quando você acelera o áudio da outra pessoa, muitas vezes você faz uma interpretação diferente do tom de voz da pessoa. Às vezes parece que ela está ansiosa e ela não está. Quando você toca o áudio original, ela está mais tranquila. Mas parece que no áudio acelerado ela está com pressa, né? Ou está irritada. Então é meio arriscado também usar esses recursos sem essa consciência de que os recursos mudam a nossa percepção sobre a mensagem que a outra pessoa está passando, né? O André Moraes vai estar perguntando um negócio que eu ia te perguntar até, né? O tempo de falar e o tempo de ouvir são diferentes, né? O tempo de falar e o tempo de ouvir, eu não sei exatamente o que o André está querendo O dizer. tempo de falar e o tempo de ouvir são diferentes, né? É, Acho que ele quis dizer assim que a gente tem que ter um tempo para ouvir do que ficar pensando junto com a pessoa para já responder a resposta. Vamos pensar na resposta, em vez de ouvir o que aquela pessoa está falando e depois falar. Não é melhor assim? é, eu acho que é muito comum a gente ouvir e já começar a pensar numa resposta, né? Ou já começar a maquinar as ideias aqui dentro, os argumentos. Só que ao fazer isso, a gente deixa de ouvir aquilo que a pessoa está falando, né? Então, às vezes, vale mais a pena você ficar prestando atenção no que a pessoa está falando, esperar ela acabar de falar para aí você responder. Só que muitas vezes num estilo de vida acelerado é difícil fazer isso, né? Ah, ele falou aqui, às vezes a gente grava um áudio longo quando falamos, mas queremos que os outros mandem áudio curtos. Ah, é, Ah, é, sim. é o tal do egoísmo, né, nosso, né? A gente quer contar tudo, mas não quer ouvir o que a pessoa vai falar. E isso acontece no WhatsApp, mas acontece nas conversas também, né? É muito, é muito raro a gente encontrar uma pessoa que conversa com a gente, mas também que escuta com qualidade, né? Então, assim, muitas pessoas estão querendo falar o tempo todo. Você vai conversar com alguém, a pessoa não para de falar, né? E muitas vezes não te ouve com calma, não presta atenção no que você está dizendo. Então, é muito saudável para as nossas conversas quando a gente consegue achar um certo equilíbrio entre o quanto que a gente fala e o quanto que a gente ouve. Até porque uma pessoa que só ouve, mas nunca fala, também é incômodo, né? Então é gostoso quando a gente faz esse bate-bola, mas o nosso estilo de vida, a nossa cultura muitas vezes deixa a gente ansioso. E quanto mais a gente está ansioso, mais a gente fala e menos a gente ouve. Só que isso é muito prejudicial para as nossas conversas, né? A Suzy Rocha tá falando justamente o que você falou. Isso mesmo, porque tá tudo muito acelerado. Bem possível não responder o que o outro realmente quer. E a Monique Simão falou, é muito desafiador ter escuta ativa, mas é maravilhoso quando a gente consegue. A gente também consegue treinar a escuta, a gente escutar melhor? Com certeza. A gente consegue treinar a escuta de uma forma oficial, ou seja, você pega uma pessoa que também está querendo aprender isso e fala, vamos fazer um exercício de escuta? E aí a gente pode fazer um exercício que, por exemplo, eu vou falar sobre um assunto durante 2 minutos e durante esses 2 minutos você vai só ouvir. E aí depois a gente vai inverter os papéis, aí depois você vai falar durante esses 2 minutos e eu vou só ouvir. Esse é um exercício muito simples que tem muitas variações, mas que vai treinando essa nossa capacidade de falar enquanto a outra pessoa está ouvindo e depois ouvir enquanto a outra pessoa está falando. Porque a gente tem alguns hábitos que atrapalham as nossas conversas e um deles é interromper constantemente quem está falando. É muito difícil ouvir
em silêncio. Principalmente se aquele assunto me empolga, ou se ele me incomoda, ou se eu discordo, ou se eu concordo. Né? Se aquilo mexe comigo emocionalmente, eu tenho vontade de interferir, eu tenho vontade de comentar, eu tenho vontade de falar, eu também, e outro dia aconteceu não sei o quê, e eu quero contar uma história minha, né? Então é muito difícil ouvir com calma, com tranquilidade, com qualidade. Né? A Monique falou que no curso eu aprendi a ter escuta ativa. Foi sensacional. Só ouvir sem abrir o bico. Maravilhoso, Pedro. Eu tô amando aprender cada dia mais com você. Parabéns pelo seu conteúdo. A Adriana Bassucci tá falando que ela é uma dessas, animada. Ela não deixa os outros terminar. Ela fala. Pedro, você tem, antes para a gente de continuar o assunto, você tem cursos, pelo que eu vi no seu, na sua bio lá, você dá cursos sobre comunicação não violenta, né? Para uma melhor comunicação para as pessoas. Você também, eu vi, tem uma palestra no Spotify e você tem uma inscrição de imersão. Como que é essa imersão? O que você vai fazer? Isso, de tempos em tempos eu faço imersões presenciais, né? Porque eu dou cursos online, tenho cursos online, tem cursos que podem ser acessados agora. Às vezes eu dou curso ao vivo e às vezes eu conduzo workshops presenciais. Então, de tempos em tempos, tem essa imersão. A próxima imersão vai ser amanhã. Amanhã. Então, a gente vai começa amanhã, é o final de semana. E então tá muito em cima, né? Para quem quiser se inscrever, já tá muito em cima. Mas quem quiser saber mais é só procurar se inscrever. Tem uma lista de interesse lá na minha bio que pode receber as E informações. Né? onde que vai ser essa imersão aqui? Em São Paulo? Aonde? Essa imersão geralmente é em algum hotel que fica nos Ah, arredores assim de São Paulo, que eu prefiro pegar um lugar mais perto da natureza, mais tranquilo, assim. Aí a gente fica uns 3 dias lá imersos. legal. Então, fica ligado no perfil do Pedro para você ter mais informações. A Paula.Mirella Pereira está perguntando assim: como ajudar o marido a falar mais e comentar mais sobre os assuntos durante as nossas conversas? E a Monique está falando para você fazer imersão no Rio de Janeiro, Pedro. Boa. Então, tem um fenômeno que é muito comum nos relacionamentos, nos casamentos, né? Que é os homens falarem menos, principalmente sobre assuntos delicados ou sobre emoções, sobre o que eles estão sentindo. Isso é muito comum, né? É uma coisa cultural, não é uma coisa isolada. E um dos grandes desafios das esposas, das namoradas, é assim, como é que eu faço esse homem falar um pouco mais? Porque geralmente ele fica meio monossilábico, ele fala, não, não, tô bem, ou tá tudo bem, ok. Né? Ele não tem muitas vezes vocabulário para falar o que, que ele está sentindo, né? Para dizer o que, que ele está pensando, do que ele precisa, quais são as emoções dele, quais são as opiniões dele em relação ao assunto. Então, acho que um primeiro passo para lidar com isso é entender como que a nossa sociedade, a nossa cultura pode influenciar nisso. Muitas vezes, na criação do homem, ele é desencorajado a se conectar com os sentimentos, né, a falar do que ele está sentindo. Então, quando ele fica adulto, ele vai ter menos vocabulário mesmo, ele vai ter mais dificuldade de falar sobre certos assuntos. Além disso, dá para tentar conversar, né? Tentar ir descobrindo junto o que será que ele está sentindo. Né? Então, às vezes, você pode até sugerir sentimentos para ver se a pessoa se identifica. E perguntar para ela, em relação a isso, você se sente bem ou se sente mal? Ah, me sinto bem, acho mal. Aí dentro desses guarda-chuvas você pode ir investigando. Se ele se sente mal, será que é um medo, é uma preocupação, é uma frustração, é uma ansiedade? E uma coisa muito importante, quando a gente vai falar sobre assuntos delicados ou ter conversas difíceis, é a gente tentar criar um ambiente seguro para a gente falar, né? Porque falar sobre aquilo que a gente está sentindo, muitas vezes é um lugar vulnerável para a gente. Então, quanto mais a gente consegue construir um ambiente seguro emocionalmente, psicologicamente,
mais isso vai ajudar a outra pessoa a, aos poucos, ir falando sobre aquilo que ela está sentindo, pensando, precisando. Então, A- a- é um panorama, né, de forma resumida, essa história. os seus atendimentos se baseiam nisso, geralmente em casais que se não comunicam, ou a pessoa que quer melhorar a sua comunicação? Varia muito, assim. Os meus atendimentos, eles podem ir tanto para um lado mais terapêutico, quanto para um lado mais estratégico, né? Então, tem pessoas que me procuram porque falam assim, Pedro, as pessoas no meu trabalho estão dizendo que eu sou muito agressivo e que isso está prejudicando a minha carreira. Ok, então vamos olhar para como você está se comunicando. Por que será que você é agressivo? Né? Será que isso tem a ver com a sua história? Será que isso tem a ver com o jeito que você aprendeu a se comunicar? Como é que você pode falar de uma forma um pouco mais flexível, menos autoritária? Né? Então, esse é um tipo de atendimento. Um outro atendimento é talvez assim, eu estou com dificuldade de lidar com as minhas emoções, tenho dificuldade de me expressar, ou estou com dificuldade no meu casamento, às vezes pode ter uma mediação também, ou uma terapia de casal. Então, tem um leque grande, né, que às vezes pode ser mais terapêutico ou mais estratégico também. Boa noite, Simone. Se eu não der boa noite para Simone, a Simone não fica em paz. Então, boa noite, Simone. Ela sempre está ligada aqui na live. Obrigado, Simone, pelo seu carinho. Obrigado a todos que estão assistindo a gente. Se você perdeu um trechinho, vai ficar salvo no meu perfil. Vou compartilhar com o Pedro também, para vocês verem essa live aqui que está muito legal. E você ajuda também a pessoa a se soltar, a parar de timidez ou não? Sim, sim. Isso faz parte do mundo da comunicação, né? Muitas pessoas se sentem tímidas, têm dificuldade de falar em público, por exemplo, né? Que é um grande desafio. Então, existem algumas coisas que a gente pode fazer para ir treinando. Tudo é treino, né? Tem algumas pessoas que têm mais facilidade, outras têm mais dificuldade, mas tudo é treino. E aos pouquinhos a gente pode ir desenvolvendo essa habilidade mesmo, né? Quando eu comecei a produzir conteúdos, era muito mais difícil do que hoje em dia, né? Fazer uma live, gravar um vídeo, dar uma palestra. Hoje em dia é mais tranquilo. Por quê? Porque eu fiz muito isso, né? Muito. Imagino que você também, né? É, um pouco, bastante até. Acho que todo mundo treinou muito a comunicação sem as câmeras, né? Sem seu celular pra gente vir aqui, pá! Que é difícil, né? É um dom que nasce, mas é difícil. A Monique, Simão tem uma pergunta e era uma pergunta que eu ia fazer. Estão roubando todas as minhas perguntas da mente hoje. Pedro está com sorte mesmo, hein? O silêncio também pode ser uma forma de comunicação boa ou ruim? E já emendando nessa pergunta dela, a comunicação não verbal também pode ser uma comunicação não violenta? Boa. Então vou pegar um e depois vamos ver o que eu consigo fazer com Uhum. essas duas, né? Essas duas perguntas. Tem uma coisa que é muito forte na nossa comunicação, muito poderosa até, que é o silêncio. E o silêncio pode ser tanto muito gostoso, quando, por exemplo, você está compartilhando alguma coisa com alguém e a pessoa está te ouvindo em silêncio, está te ouvindo com qualidade, está prestando atenção no que você está falando. Silêncio pode ser muito gostoso. Eu lembro de momentos que eu estava falando sobre como eu estava me sentindo e a outra pessoa estava em silêncio, prestando atenção. E você ter uma pessoa prestando atenção no que você está falando é uma das melhores sensações que tem, né? Agora, o silêncio também pode ser muito incômodo. Por exemplo, quando você quer falar com alguém, quer ouvir o que a outra pessoa pensa, o que ela sente, e ela não quer. Ela não quer falar sobre o que ela sente, o que ela pensa, né? Então, nesses casos, o silêncio é muito difícil, né? Então, o silêncio pode ser muita coisa, pode ser bom, pode ser ruim, mas de qualquer forma ele é muito poderoso e ele pode ter leituras, você pode ler o silêncio de formas diferentes também. Isso é uma coisa da comunicação não verbal, da linguagem corporal, que a gente precisa tomar cuidado também. Nem sempre você vai bater o olho no comportamento de alguém e você vai pensar que a pessoa, essa pessoa fez tal cara ou teve tal reação, então
ela não gostou do que eu falei. Cuidado com essa conclusão. Às vezes não, às vezes ela está pensando, às vezes ela está refletindo, ou ela se distraiu. Né? Então tem uma armadilha no mundo da leitura da comunicação não verbal, da linguagem corporal, que é cuidado, porque a sua leitura do que o outro está sentindo pode escapar. Às vezes não é aquilo. Às vezes você acha que o outro ficou ofendido, ele não ficou. Quantas vezes eu achei que uma pessoa estava brava e ela não estava brava, ela estava só introspectiva, ela estava pensando em alguma coisa. E aí eu achei que ela não estava mais com vontade de conversar comigo. Então é um lugar também que, lógico, o nosso corpo ele expressa também as coisas, né? Não são as nossas palavras, né? Mas é um lugar para a gente tomar cuidado também, porque ele é cheio de armadilhas. É bom perguntar para a pessoa, tá tudo bem? Tá se sentindo confortável? Quer ir embora? Tá bom esse assunto? É bom também perguntar, né? Eu acho ótimo verificar com a pessoa, até porque muitas vezes a gente cria conclusões dentro da nossa cabeça que não são exatamente aquilo, ou são mais ou menos aquilo. Porque a gente é muito bom de perceber, opa, eu acho que tem alguma coisa que aconteceu, mas às vezes você não sabe exatamente o que é. Então, essa verificação com a outra pessoa, tá tudo bem, o que você está sentindo? E às vezes até você explicar por que você está perguntando, né? Ah, eu vi que você ficou mais quieto, né? Eu vi que você está olhando mais para lá, assim, então eu fiquei com a impressão de que você não está bem, é isso mesmo, né? Então esse tipo de verificação às vezes ajuda também a gente a checar se a outra pessoa realmente está sentindo aquilo que a gente acha que ela está sentindo. O Nel, terminando nossa live aqui, que eu combinei com o Pedro não se estender muito, o Nelson perguntando assim, como posso me conectar com uma pessoa que só ela acha que tem razão nessa comunicação? E já vou também emendar com a pergunta da Soraya, do Recife, procedendo em relacionamentos psicologicamente abusivos. Como fazer uma comunicação melhor também nesse tema? Boa. Bom, são temas grandes, né? Então, assim, uma coisa que eu acho que é importante a gente saber quando a gente vai se comunicar com alguém que parece que a pessoa ela acha que ela sempre tem razão, né? Uma coisa que eu acho que é importante a gente saber é que todo mundo tem esse programa instalado dentro de si. Todo mundo tem. Só que tem algumas pessoas que talvez estão um pouco mais acentuadas, tem um pouco mais, mas todo mundo tem esse programa. Então, isso já é um ponto de partida para a gente ir com calma, conversar com essas pessoas. Agora, sim, existem pessoas que são mais rígidas, elas acham que elas estão sempre certas. E realmente é muito mais confortável para a gente mentalmente, cognitivamente, quando a gente acha que a gente está sempre certo, né? O nosso cérebro, ele economiza energia quando a gente pensa, eu estou sempre certo, pronto, acabou. Porque dá mais trabalho eu pensar, será que eu estou certo? Será que eu não... Talvez eu não esteja certo, talvez existam outras possibilidades. Isso tudo dá mais trabalho para o cérebro, né? Então, quando você vai conversar com alguém que parece que a pessoa acha que ela está sempre certa, você pode considerar isso e falar, bom, ok, eu estou indo conversar com essa pessoa. Eu já sei que provavelmente ela vai reagir às coisas desse jeito. E aí você pode ir vendo se você acha brechas naquilo que ela está falando. Quanto que você consegue mostrar para a pessoa que existem outras formas de pensar, outras formas de encaminhar as situações. Né? A tendência dela e de todo mundo é resolver do jeito que ela quer. Essa é a primeira reação de todo mundo. Quando a gente tem um problema, qual que é a nossa primeira reação? A gente pensa numa solução e aquela solução é a boa. Né? E se outra pessoa trouxer outra solução, a gente vai ficar meio assim, eu acho que a melhor é essa daqui, porque é a que a gente pensou. Né? Agora, acho que ir com calma, conversar com calma, né? Acolher a reação da outra pessoa com calma, isso é uma coisa que ajuda. Agora, também ninguém é obrigado a se relacionar com uma pessoa que acha que está sempre certa. Né? É muito desgastante isso também, porque você conversar com uma pessoa que acha que está sempre certa é um saco. Né? Com uma pessoa que não parece que tem nenhuma abertura para questionar as coisas ou para pensar diferente é muito chato. Né?
E aí tem a outra pergunta do relacionamento abusivo. Qual que era a pergunta mesmo? Como se comunicar com uma pessoa que tem um relacionamento abusivo, está num relacionamento abusivo. Como se comunicar com uma pessoa que É, está no relacionamento abusivo? Bom, eu acho que tem muitas coisas. Eu acho que precisaria olhar com mais calma, né, para esse tema, porque ele é um tema meio sensível. Mas, por exemplo, uma coisa que acontece muito é quando a gente vê alguém e acha que essa pessoa está num relacionamento abusivo. Puxa, eu acho que tem um amigo meu, uma amiga minha, que estão num relacionamento abusivo. Muitas vezes a primeira sensação, a primeira vontade é chegar para essa pessoa e falar assim: sai desse relacionamento agora. Mas é muito comum que a pessoa que está dentro de um relacionamento abusivo, ela não vai ouvir você se você chegar falando assim. Você pode até tentar, mas geralmente a pessoa que está num relacionamento abusivo, ela está muito confusa, está uma grande confusão de sensações e sentimentos dentro dela, porque se o relacionamento fosse só ruim, ela já tinha saído. Mas uma característica dos relacionamentos abusivos é que em algum lugar aquele relacionamento faz sentido. Em algum lugar aquele relacionamento é bom. Então, esse é um dos grandes desafios. Como é que você conversa com uma pessoa que está num relacionamento abusivo e às vezes não está conseguindo nem ver que aquilo é um relacionamento abusivo? Então, se você chega já tentando impor essa opinião, provavelmente a outra pessoa não vai te ouvir. Mas, se você chega querendo conversar, chega curioso e perguntando como está o seu relacionamento, como você tem se sentido, né? Às vezes a curiosidade vai fazendo a pessoa refletir, a própria pessoa refletir, se dar conta de certas coisas, né? E você tá perto dela, você oferecer a sua companhia para ela é muito importante também, porque sair de um relacionamento abusivo é uma das coisas mais difíceis que tem, porque você muitas vezes cria uma dependência emocional, muitas vezes você cria uma dependência financeira também da outra pessoa. Então é muito desafiador. E ter a companhia de alguém que pode ajudar nesse processo é fundamental. Então, muitas vezes, a sua companhia é mais importante do que você tentar convencer a outra pessoa de que ela está num relacionamento abusivo. é complicado esse tema, né? Pedro, Consorte. Que nome. Para você, que nome Consorte já. Você que não segue ele, eu convido você a seguir ele, que ele faz esse trabalho com a comunicação não violenta. Se você acha que está sendo muito violento no seu trabalho, qualquer problema de comunicação, é só procurar o Pedro, que tem cursos, tem imersões, tem mentorias, tem canal no YouTube. Eu não alimento muito o YouTube, eu só dou conta do Instagram por enquanto. Já é bastante. Tem Mas, alguma coisa lá no YouTube, sim, mas mas é faz, mais. mas faz vídeos que é legal de escutar sobre esse tema ainda. Comunicação não violenta, é muito legal esse tema. E na rede chinesa, você tem? No Tiki, você tem ou não Eu também? tô lá também, Tem? mas o principal é o Instagram, Instagram? mas eu sempre posto lá também. Então, sempre ver você aqui no Instagram, te seguir, ver as imersões, as mentorias que você sempre posta nas suas redes. Isso? Isso, O, maravilha. o Nelson Ferreira Bastos está falando, já sigo e amo o que ele publica. Então, Oba, tá ótimo. Pedro, foi muito legal essa live. Muito obrigado mesmo. Obrigado a obrigado, todo mundo Alexandre. que acompanhou. Você quer deixar o último recado? Pode Eu deixar. quero, eu quero deixar um recado para as pessoas que me seguem e que não te conhecem ainda. Entrem aí no canal do Alexandre, sigam ele também e te agradecer por esse interesse, essa curiosidade sobre o trabalho, porque você também é um comunicador, né? E é muito legal quando a gente pode se apoiar e disseminar essas ideias todas pelas redes, né? Que são um lugar muito rico de informação, é muito potente. Estão falando que estão esperando o seu livro, aguardando o seu livro. Ah, é verdade, é verdade. Estou escrevendo. Tá escrevendo. Quando lançar, me fala e a gente divulga Tá aqui bom, também o seu livro aqui, tá bom? maravilha. Obrigado, Pedro. Com Obrigado. sorte. Obrigado a todos que assistiram essa live e até uma próxima vez. Tchau. Tchau.